mais uma vez aqui. E dessa vez sem o microfone do meu fone, porque eu gravei e ficou horrível o áudio, ficou tudo chiado. Então assim, tô sem microfone, não tenho microfone aqui em casa. Vai ser o áudio do celular mesmo. Se vocês ouvirem barulho de ventilador, ele tá ligado, porque assim, tá insalubre, tá muito quente. Frio. Cadê você? Tava frio até ontem à noite, que inclusive choveu. Não tava frio, tava fresquinho, não tava um tempo gostoso. E agora o calor voltou de novo com força. Enfim, a gente estava conversando um pouco sobre arte, né? E enquanto a caneta do meu iPad carrega, porque eu tava ilustrando, inclusive ele não tá aparecendo aqui, mas ele está aqui. Eu estava ilustrando e ela decidiu descarregar, então eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, tá? Eu tô gravando no meu celular, então talvez a imagem, o áudio não saiam dos melhores, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Esses dias eu assisti muito filme de época, de romance. Eu não sou a maior entusiasta de filmes de romance ou de histórias de romance. Tenho amigas que são bem mais do que eu, modéstia à parte. Mas esses dias me peguei assistindo e tudo começou por causa da Camille. Camille, muito obrigada. A Camille é uma colega minha. E eu vou deixar o Instagram dela aqui aparecendo em algum lugar. Ela é uma entusiasta do filme Perdida, da Karina Ricci. E eu havia lido... Isso que tá aparecendo aqui no meu joelho. Eu havia lido Karina Ricci na minha adolescência. Tipo, há muito tempo. E eu quase nem lembrava muito bem da história. Eu lembrava, assim, as coisas básicas e marcantes da história. Mas havia muita coisa que eu simplesmente tinha esquecido. Mas eu tava animada, porque, poxa, é uma literatura brasileira. Embora tenha todas as suas questões, não vou entrar no mérito agora. Mas é uma literatura brasileira e foi pro cinema. Então eu tava animada, obviamente. Mas eu não tinha o streaming assinado, né? O filme foi colocado em catálogo. E aí eu tive que esperar um pouquinho pra poder assistir. Mas eu assisti e gostei. Assisti durante uma noite, que eu precisava de algum tipo de inspiração, alguma coisa do tipo. Então fui eu assistir o filme Perdida, da Karina Ricci. E chorei. Chorei em silêncio aqui no meu quarto, porque meus pais já estavam dormindo. Mas esse filme me despertou uma coisa muito gostosa. E eu passei, assim, a semana ouvindo a trilha sonora desse filme. E eu precisava urgentemente que alguma outra arte, né, alguma outra produção me trouxesse aquela sensação que eu senti assistindo. E foi assim que eu mergulhei em filmes de romance de época. Um filme que eu gostava muito de romance de época era Orgulho e Preconceito. Eu acho que isso não é novidade, né? É um filme muito bom, eu gosto muito desse filme. E eu sempre me via em um lugar de conforto nele. Embora eu não fosse tão entusiasta de romance assim, era um filme que eu gostava bastante. E eu precisei pesquisar mais filmes de romance de época, porque eu precisava. Entendeu? Eu precisava daquela sensação, novamente. Eu gostava muito de fantasia, gosto muito de fantasia, sou uma escritora de fantasia. Curto demais ficção, mas em áreas um pouco mais de ação e coisas fantásticas e ficção, sei lá, científica, distopias. Eu gosto muito de distopias. Embora nessas categorias, esses gêneros, haja romance, né? Não é o foco. O foco não é o romance. Então eu não era tão entusiasta assim de histórias em que o foco fosse única e exclusivamente o romance. Mas eu acabei me tornando esse tipo de pessoa. A idade chega pra todo mundo, né? Essa fase chega e volta, no caso, pra todo mundo. E eu assisti várias séries e filmes de romance de época. E aí, eu me peguei numa coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito de arte, eu faço ilustrações, pinto quadros e faço designers, então tudo isso relacionado à criatividade, e também escrevo,
uma loucura, não? Uma coisa que me pegou muito foi um estilo de arte que eu sempre gostei. Cada artista, a gente pode conversar até um pouquinho sobre isso, cada artista, ele tem o seu estilo próprio. E ele vai descobrindo ao longo do tempo. Então, não é uma coisa que tem que ser muito amarradinha, sabe? Cada artista, ele tem o seu tipo de ilustração, o seu tipo de arte, os seus tipos de traços, mas isso é uma descoberta. Com o passar do tempo, ele vai descobrindo aquilo que lhe dá mais prazer em desenhar, como ele consegue se expressar melhor, as maneiras e etc. E é claro que, além de todo esse sentimento, tem a técnica que ele vai aprimorando com o passar do tempo. Mas uma coisa legal da arte, ela é versátil. Então você pode explorar e até você chegar no seu estilo próprio, há muita exploração. E às vezes você nem consegue entender realmente qual é o seu estilo próprio e seu estilo vai ser compreendido, sei lá, gerações pra frente, sabe? Muitas gerações pra frente, se seus quadros, suas artes forem passadas de geração em geração, sei lá, talvez seus netos olhem e falem, nossa, olha, todo o desenho, toda a ilustração, toda a arte dele tinha determinado traço. Talvez você não reparasse nisso, mas a pessoa que vai ver vai reparar. E eu gosto muito de realismo, né? Eu amo realismo, e independente das maneiras que forem retratados, como por exemplo, o meu artista favorito é Van Gogh. E eu acho que Van Gogh devia ser um tipo de arte muito única, sabe? E tem o realismo, tem o surrealismo, tem o cubismo e tem Van Gogh, entendeu? Ele expressava a realidade de uma maneira muito única. Você olha para aquilo e você fala, esse artista se inspirou em Van Gogh, na maneira da pintura de Van Gogh. Era uma característica dele, não deixa de ser um realismo, porque era uma maneira que ele viu o mundo, né? E isso me pegou muito quando eu tava assistindo os romances de época, porque uma coisa que caracteriza muito determinadas épocas são os quadros, principalmente quando você vai pra monarquias, etc., que pintava-se os reis e as rainhas, né, pra deixar registrado, já que não tinha câmera fotográfica, pra deixar registrado como eram as características. Então se chamava um artista e esse pintor, ele fazia os quadros, né, e esses quadros tinham que ser o mais próximos possíveis da realidade, com uma pitada de características artísticas da época, obviamente. Cada época tem umas características muito únicas nesses retratos, né? E a arte, ela acompanha assim. E é muito interessante como aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consome, como aquilo inspira e como aquilo influencia no nosso trabalho, quando a gente está falando de trabalho artístico, né? Então, no nosso trabalho de pintura, de escrita, qualquer trabalho que exija criatividade, aquilo que a gente consome nos inspira e nos influencia muito. Então eu estou aqui conversando com vocês enquanto eu espero a caneta do meu iPad carregar, porque eu estou fazendo uma pintura. Eu tentei fazer em aquarela digital, porque assim, eu gosto de pintar em aquarela, mas no papel. Eu sempre tive muita facilidade em fazer aquarela no papel. Mas no digital é outra história. Eu tenho até aqui um desenho que eu fiz, uma pintura que eu fiz, a aquarela. Esse é o Hyunjin, do Stray Kids, e Fel Bias, da minha amiga, ele está aqui na minha mesa. E eu fiz ele em aquarela, e agora eu tô tentando explorar isso pro digital. Tá dando certo? Existe certo na arte? Eu tô fazendo a pintura desta mulher. Ela não está pronta ainda, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que o ring light vai dar reflexo. Acho que agora ficou melhor. Então eu tô desenhando ela. A princípio eu queria que ficasse uma pegada aquarela mesmo, sabe? Bem marcado, bem separado. Mas no final das contas, viram isso aqui, que não é bem uma aquarela, porque eu acho que eu dei aquela borrada. Eu dei aquela borrada. Então acabou que as cores se mesclaram. E ela tá ainda por finalizar. E eu estou esperando a minha caneta carregar para que eu termine ela, no caso. A inspiração para começar a fazer ela foi graças a filmes de romance de época. É isso. Eu pausei o Luigi para falar para vocês sobre uma coisa. Como o aplicativo do Pinterest é uma perdição para qualquer artista. Gente, a gente entra nesse aplicativo. Eu entrei nesse aplicativo para procurar
uma determinada inspiração que eu tava precisando, eu tava com algumas dúvidas e tal. E eu já saí com uma pasta nova, que não tem nada a ver com o que eu entrei pra procurar. Gente, tá muito calor aqui, então vocês ouvirem o meu ventilador, eu tô me sentindo um podre, Jesus. E aí, eu achei umas inspirações bem legais pra ilustrar roupa. Eu já tinha pintado uma jaqueta minha. Vou pegar ela pra vocês verem. Cheguei. Olha, eu tinha feito a pintura dessa jaqueta aqui. Vocês vão vendo? Aqui eu tô tentando enxergar também. Mas enfim, essa é a minha jaqueta aqui. Ela ia embora pra algum lugar, sei lá, pra alguém. Ela ia embora pra algum lugar, pra alguém, enfim. E aí, eu tava precisando ainda de uma jaqueta, porque eu tava com pouca roupa de frio. E eu falei, bom, eu vou ter que dar uma cara pra ela. E aí eu fiz. Essa pintura, ela ficou linda. Gente, é uma jaqueta, tadinha, olha. Mas é boa, viu? Quentinha, gostosa. Enfim, e aí eu fiz a pintura dela. E eu, como sou atraída por qualquer coisa, porque não sei se vocês não sabem, obviamente, porque eu não falei ainda, mas eu também costurei algumas roupas. Enfim, a indecisa. Eu entrei pra procurar um negócio e saí com outras coisas. Nada do que eu tinha procurado. Inclusive, vim mostrar a jaqueta pra vocês. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show, puts under the subtle smile. You'll never know, she's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something. Batida de banana com aveia. Eu tô ilustrando agora. Minha caneta carregou. E tá um pouquinho escuro. Não porque esteja ficando tarde, mas porque tá chovendo. Graças a Deus. E aí, eu decidi aparecer aqui pra conversar com vocês um assunto que me pega um pouco, que é bateria social em redes sociais. Eu sou uma pessoa muito extrovertida e eu gosto bastante de conversar. Tipo, eu gosto muito de falar, eu faço amizade muito fácil, converso com as pessoas. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai estar na fila da lotérica, que vai estar conversando com alguém. Mas nas redes sociais, eu sou um pouco sumida. Eu desapareço com muita facilidade, eu me canso muito das redes sociais. Eu me proponho a fazer vídeos, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu fazia vídeos, vlogs diários sobre as minhas escritas, se eu estiver olhando pra baixo porque eu tô ilustrando. E até depois, né, período de publicação, foi tudo bem registrado. Era um momento muito feliz, eu queria ter registrado não só para as outras pessoas, mas pra mim também. Só que eu flopei novamente o meu Instagram e assim sucessivamente. Tipo, eu me propus a fazer vídeo depois sobre eu escrevendo um segundo livro e aí eu tive diversos problemas, fiquei sem notebook e etc. Fiquei sem meio de escrita por quase um ano, praticamente. E aí eu decidi que eu não ia fazer mais. Talvez não tenha sido bem uma decisão, mas aconteceu de eu me cansar, assim, das redes sociais e falar, ai, sabe, cansado, não quero mais. Talvez isso seja carregado um pouco de coisas que aconteceram no meu passado, que talvez me fizeram precipitar para julgamento das outras pessoas, o que as outras pessoas iam ficar falando, comentando, fazendo piadas e etc. sobre as coisas que eu postava. Mas eu acho que era uma bateria social de rede social. Eu, de costume, sou muito chata para redes sociais, na verdade. No WhatsApp, talvez eu converse bastante. No Instagram, às vezes eu posto, às vezes eu simplesmente sumo. E isso acontece algumas vezes
por causa de outros serviços também. Porque na casa aqui, né, eu também faço as minhas atividades. Então, você acorda cedo, você tem as coisas pra fazer, você tem almoço pra fazer, aí você ajuda numa coisa, ajuda noutra coisa. E aí, quando você vê, o horário da manhã já foi embora. E aí você não postou nada. Você não postou o seu bom dia, sabe? Às vezes você abre caixinha de perguntas e as pessoas simplesmente não perguntam, gente. Tá tudo bem isso também, sabe? Mas aí, tipo, depois você fala, eu não vou abrir, porque ninguém tem dúvida de verdade. Pra que eu vou abrir uma caixinha de perguntas se ninguém quer perguntar nada? E agora eu estou me propondo a voltar. Eu queria falar sobre bateria social em redes sociais. Porque as pessoas falam bastante de bateria social fora das redes sociais. Tipo, pessoas que não conseguem conversar por muito tempo em determinado local com determinada pessoa. Tipo, tá conversando num grupo e aí, de repente, pá, a bateria social dela morre. E ela não quer mais conversar, ela não quer mais falar com ninguém, ela não consegue mais falar com as pessoas. Eu sou o contrário, eu me recarrego quando eu tô no meio da galera. Determinadas galeras também, né? Não é todo mundo também. Mas nas redes sociais, eu não sou assim. Às vezes eu falo, poxa, eu tenho que passar uma maquiagem, sabe? Poxa, eu tenho que passar um batom, eu tenho que passar um rímel, eu tenho que me arrumar pra aparecer. É cansativo, sabe? Eu quero só amarrar meu cabelo num dia de calor, vestir uma roupa bem fulezenta, que tá rasgada, mas tá limpa. Que eu lavo as minhas roupas, lavem as suas roupas. E eu não quero. Tem dia que eu só não quero me arrumar. E aí, quando eu penso que eu tenho que aparecer nas redes sociais, porque, de certa forma, o meu trabalho exige isso, eu fico... Por que mesmo não CLT? Mas aí eu lembro, por que não CLT? Então fala pra mim se vocês também têm bateria social fraca das redes sociais. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under the subtle smile? She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Sobre a discussão da gente estar sempre desarrumada, como eu estou neste momento, que eu finalizei a ilustração, linda, maravilhosa. Logo vou postar. Agora fazer coisas normais da vida, tipo escolher feijão. Eu ia encerrar o vídeo ontem. Eu até gravei o encerramento do vídeo, mas aí eu vou deixar aqui um trechinho do porquê. Porquê que não deu certo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, compartilhar e seguir o canal. É isso. Beijo pra vocês.